Às vezes a gente acaba juntando, né, uma coisa com a outra, de ser espírita, ter algum tipo de dom, né, ser médium. Isso realmente existe? Você é? Todos somos. Eu tenho uma boa e uma má notícia aos preconceituosos e às pessoas, às vezes, que... Todos somos. O que é médium? Médium nada mais é que é o intermediário. Somos todos. Você pode ser intermediária da sua mãe para o seu pai, ou da sua amiga para o seu amigo, né? Trazendo informações, trazendo conhecimento, trazendo apoio. Então, todos somos médiums. Agora, em relação ao espiritismo, sim, todos somos médiums de alguma maneira. Alguns, como a gente fala, ostensivos, que são aqueles médiums realmente assim videntes, ou os médiums de comunicação que passam as informações que realmente assim não é muito adequado falar, mas de incorporação. Ficam semiconscientes ou mesmo conscientes, mas que transmitem por psicofonia, por psicofonia, que é através da fala, as informações e orientações e mesmo problemáticas dos espíritos, que os espíritos já desencarnados passam. E essas informações que eles recebem são de espíritos mais evoluídos, seria mais ou menos isso? Não necessariamente. Podem ser também de involuídos, podem... Assim como entre nós temos pessoas que enganam as outras, de lá é da mesma maneira. Só que eles se utilizam de nossas falhas para isso. Então, se você é uma pessoa muito vaidosa e você é uma médium muito vaidosa, de repente pode vir um espírito se passando por alguém, pelo Albert Einstein. Mas só para te ludibriar, só para te enganar, só para te fazer você passar um papel ridículo, por exemplo. Isso também pode acontecer. Então, nem todo espírito que se comunica é mais evoluído. E quando você tem um contato com os espíritos, você consegue identificar quem são os verdadeiros e quem não são? Pela energia. Quando você está afinado, quando você está com o seu radar ligado, na maioria das vezes você consegue se sensibilizar pelaquela psicosfera, porque forma uma psicosfera realmente e te constrange, digamos assim, te influencia de uma maneira positiva ou negativa. Muitas vezes sim, a gente percebe a energia. Às vezes até mesmo antes da comunicação, a gente começa a ter uma emoção diferente, ou uma dor, mesmo dor física mesmo, você consegue perceber essas nuances. É na intuição mesmo, você consegue sentir lá no fundo. É intuição e é sensorial, muitas vezes. Legal. Eu não sou uma médium ostensiva, digamos, mas assim, mesmo não sendo, muitas vezes eu já percebi, às vezes, muitas vezes é sensorial, você sente o choro, ou você sente algum incômodo muito grande, uma falta de ar, um peso. Vem em formato de sensações físicas, então, também? Muitas vezes, sim. Eu fiz reiki, já passei por... fiz tarô, né, tirei tarô, e em todos os lugares que eu fui falaram, você tem uma mediunidade muito forte. E daí fica naquela de, você precisa desenvolver essa mediunidade. E eu queria entender, assim, como seria o desenvolver a mediunidade, como que a gente afina, como você mesmo falou. Uhum. Né? Bom, a mediunidade, geralmente, as pessoas que vêm com uma mediunidade muito ostensiva, quem vem com uma mediunidade muito ostensiva, normalmente ela sofre. Então, o que leva, ela é meio que levada por ela mesma a trabalhar a mediunidade. O que é trabalhar a mediunidade? É você estudar, é ter foco. Então, você tem não é um talento, a gente não pode falar talento, mas você tem uma tarefa, digamos assim, provavelmente trazida de outras encarnações, muitas vezes como um resgate. Então, é uma coisa que não é linda. Os médiums não são pessoas especiais, maravilhosas. São pessoas normais, comuns, que estão sofrendo. E muitas dessas pessoas, infelizmente, vão cair nos manicômios. Tem médiums que não são tratados como ser humano adequadamente, são às vezes interrompidas nessa tarefa por conta de uso de medicamentos muito fortes. Então elas continuam sofrendo cada vez mais. Os espíritos obsessores, entendendo que ele é um radar para isso, acabam o perturbando cada vez mais, e isso daí, infelizmente, causa essa loucura, digamos assim. Mas vamos falar de um caso mais leve. O médium, ele acaba sentindo uma necessidade natural, na maioria das vezes, de estudar, de se entender, se conhecer. Como uma pessoa que tem alguma dor
moral, digamos assim, alguma dor psíquica e vai no psicólogo e quer entender aquilo, ou faz uma constelação familiar, ou faz um tratamento com reiki, ela busca o centro espírita na dor, porque ela precisa, ela chega assim, cansei, chega, não quero mais. Ou o que é isso que eu estou vendo, o que é isso que eu estou escutando, por que eu estou sonhando tanto, eu não durmo à noite. Então são coisas assim. Então ela vai afinando com o estudo e com o trabalho. O trabalho é sempre edificante. Qualquer trabalho. O trabalho no bem, se você está voltado para o bem, qualquer que seja, é edificante. Então, com isso, o médium, ele fica pronto, ele fica sólido, ele fica forte. E quem que o influencia cada vez mais? Os espíritos benfeitores. Então, ele forma uma proteção energética, né, uma atmosfera benéfica, que quando aquele espírito que está sofrendo chega perto dele, nada mais é do que levado ao centro ser tratado também. Então, quem acabou acompanhando são os espíritos benfeitores, vendo que aquela pessoa é uma trabalhadora na seara de Deus. Eu acho interessante porque acaba entrando até numa questão de você aceitar que isso faz parte de você. Isso, da natureza. Um dia, talvez, eu tenho até esperança de um dia entendermos que todos, não exatamente o espiritismo, não precisa ter esse nome, mas que todos somos condutores de algo, somos médiums de algo. Tem ateus que atuam como médiums maravilhosos. Não precisa ser cristão, mas fazendo bem, se você tem, de repente, uma vidência, ou se você tem uma mediunidade mais ostensiva, não sendo cristão, não sendo espírita, você é condutor de algo bom. Isso você já está trabalhando. É por isso, então, que logo no começo você falou que o espiritismo ele não necessariamente precisa ser uma religião. Ele é uma forma, talvez, até de viver, de você entender que você é uma energia, que você pode atrair o bem, atrair o mal e conseguir trabalhar através disso. Exatamente. E que o sofrimento que temos na vida, nessa existência na carne, nada mais é do que exercício para a nossa melhoria.